nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, gente. Eu vou compartilhar com vocês aqui na Sagrada Escritura uma passagem que se encontra na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos de 1 ao 4. E se você quiser ir até o 5 também, finaliza aqui o que a Sagrada Escritura quer nos relatar nesses 5 versículos. Eu quero compartilhar com vocês porque vivemos num momento tão difícil do mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, onde eu percebi que tudo está polarizado, né? Nos dividiram como cristão, eu percebi isso. Cristão conservador, católico conservador. Isso também inclui os evangélicos também. E eu percebo que quando se aprofunda na Sagrada Escritura, conseguimos diferenciar o que estamos enxergando e a visão de outras pessoas também que devemos respeitar. Mas a Sagrada Escritura ela relata tudo o que a gente está passando. Covid, guerras. E por que não política? Porque a política envolve. Jesus Cristo ele sempre combatia o poder político daquela época, o poder de Roma. Muitos não gostam de falar de política, mas infelizmente faz parte da nossa vida. E eu percebo que a política nos dividiu. E sobre o que a gente está passando, voltando ao assunto, eu vou ler com vocês o que está aqui na Sagrada Escritura, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 5. Eu não vou ficar até o 4, eu vou finalizar aqui no 5. Então vamos lá, diz assim o seguinte: saiba, porém, que nos últimos dias haverá momentos difíceis. Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos, rebeldes com os pais, ingratos, iníquos, sem afeto, implacáveis, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, infaltados, mais amigo dos prazeres do que de Deus. Manifestarão ou manterão as aparências de piedade, mas negarão a sua força interior. Evite essas pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, o que a carta de Timóteo nos fala é sobre a parte espiritual que a gente está vivendo, né? A parte espiritual, porque a Sagrada Escritura, a partir de Jesus, ele nos revela, ele nos mostra o Paráclito da verdade, que é o Espírito Santo. A Sagrada Escritura, eu tenho uma intimidade que eu gosto muito de ler, no Evangelho de João, no capítulo 14, que fala do Espírito Santo, que é o Paráclito da verdade, como eu já falei aqui. Jesus Cristo, ele, quando explica, ensina aos seus discípulos, ele fala de que ele iria subir aos céus, porém desceria o Paráclito da verdade, que é o Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, o Espírito Santo é ele que nos muda, né? Ele que nos transforma. Porque sozinho não conseguimos. Muitas vezes tentamos, mas não conseguimos, porque somos falhos, fracos. O próprio Jesus Cristo sabia disso. O próprio Jesus Cristo sabia que os discípulos sozinhos não iam conseguir. Uma passagem também bem conhecida, aquela que quando ele vai orar, né, no Monte das Oliveiras, e quando ele volta, os discípulos se encontram dormindo. Então ele sabia que por si só nós não conseguimos.
Então aqui Timóteo ele diz o quê? Que nos últimos dias viveremos tempos difíceis. E o que é que estamos passando nesse momento? O que é que ele continua dizendo? Os homens serão egoístas, gananciosos, soberbos, blasfemos. E o que é que a gente vê hoje em dia, principalmente aqui no Brasil? Gente zombando do Senhor. Não respeita mais o Senhor. Não respeita mais o que está aqui. Nos dividindo. Se a Sagrada Escritura diz isso, e se eu for expor minha opinião de acordo com o que está na Sagrada Escritura, vão dizer que eu sou o quê? Preconceituoso, homofóbico. Eles vão me dar e vão me taxar de vários adjetivos. Vários adjetivos. Então, que queira ou não, estamos vivendo esses tempos difíceis. Temos que abrir nossos olhos, que para que o inimigo possa atacar o Senhor é nos atacando e nos dividindo. Se você segue de acordo com o que está na Escritura, você não pode hoje em dia dizer o que você pensa, o que você acha, porque você é taxado de todas as formas. Então ele continua dizendo: os homens serão blasfemos, rebeldes com os pais, mentirosos, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Eles serão atrevidos, traidores, enfatuados, mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. Então é isso. Não tem como. Então, meus irmãos, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês o que está escrito aqui em 2ª carta ao Timóteo, na Sagrada Escritura, certo, meus irmãos? Capítulo 3, versículo de 1 a 5, certo? Que possamos pedir ao Senhor fé novamente, né? Muita fé, coragem, porque em tempos difíceis estamos vivendo. Em todos os sentidos, principalmente na área espiritual. Gente, o que a gente está passando não é só físico, é espiritual. Abra os olhos, não é só físico, é espiritual. Se acreditamos em Cristo somente para esta vida, diz lá em capítulo 15, na 1ª carta ao Coríntios, seremos os homens mais infelizes do mundo. Temos que acreditar para que na outra vida, no outro mundo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que sejamos pessoas ungidas pelo Espírito Santo para que possamos nos afastar do que está escrito aqui e o que está acontecendo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de nosso Jesus Cristo, né? Que toda a honra e toda a glória a Ele seja dada. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por essa manhã, por tudo que o Senhor nos oferece. Te pedimos perdão pelos nossos erros de hoje, de sempre e de toda a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, parentes, irmãos. E que o Senhor possa implantar na nossa visão espiritual, nossa mente, o que é certo, o que é verdadeiro. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça e pelo Teu nome. Estamos unidos e continuaremos sempre unidos, em nome do Pai,